Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui na continuação do nosso podcast B2Bench, com tendências de gestão de pessoas do mundo do trabalho. E esse podcast tem o oferecimento da Great People. E comigo apresentando esse podcast, eu que sou o Cauê Oliveira, diretor do ecossistema Great People e GPTW, junto com a Aline Aquino, que é diretora e CEO do Great People Consulting. Olá, Aline. Oi, Cal. Prazer estar aqui com você. Ela me chama de Cal, viu? Nós temos uma intimidade. E nesse episódio de hoje teremos a presença ilustre de Douglas Pereira, que é vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen América do Sul. Muito obrigado, Douglas. Eu que agradeço, Cauê. Obrigado. Muito bom estar com você, Aline, e todo mundo que está acompanhando a gente nesse episódio. Obrigada, Douglas, de novo. Né? E o Douglas hoje veio contar um pouquinho para a gente, né, Cal, como tem sido a jornada aí de transformação contínua na Volks. E eles estão conosco, né, há alguns anos, fazendo trabalho já de consultoria, também diversidade, mental health, liderança, né? Sim, acompanhando, inclusive, incrível, uma parte do projeto conosco. E, bom, antes de começar, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, como o Douglas chegou até aqui hoje. Claro. Bom, vamos lá, Aline. Longa trajetória, são quase 30 anos de trajetória profissional já. Eu comecei como jovem aprendiz, na Volkswagen mesmo. Meu pai trabalhou na Volkswagen, então, né, foi um orgulho. Nós vamos falar bastante sobre isso, né, sobre Gift to Work e outras coisas. Então foi um orgulho entrar. Comecei como jovem aprendiz, trabalhei no ambiente de produção e fui me desenvolvendo até que eu tive o convite para trabalhar na área de recursos humanos. Para mim era um pouco inusitado naquele momento, topei o desafio e me encantei, me apaixonei pela área de pessoas, pela área de cultura, e conectou com o meu propósito, né, com a minha visão de vida e de desejos profissionais, e fui me especializando na área, fui desenvolvendo diferentes atividades ao longo dessa trajetória. Por um momento, acabei aceitando o desafio, deixei a Volkswagen por um período, fiquei 3 anos fora e voltei. Bom filho é casa torta. Você viu só, não resisti, acabei retornando depois de um tempo. Então, há 3 anos, pouco mais de 3 anos, eu voltei para essa posição, como vocês mencionaram. E a posição que você está hoje, vice-presidente de RH. Isso mesmo, vice-presidente de recursos humanos para a América do Sul, Brasil. Né? Eu também tenho 2 grandes presentes. Né? Eu sou presidente do conselho da Fundação Grupo Volkswagen, uma fundação de 45 anos de Brasil, muito focada no impacto social e mobilidade social no nosso país e também na nossa previdência privada. Então, olha que legal. Parabéns, Douglas, muito pela obrigado. História, pela trajetória. É uma honra, né, recebê-lo aqui e compartilhar com você. Honra minha estar com vocês. Vocês sabem que eu sou super fã e parceiro de vocês como Great People, então fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Recíproco aqui, né? Não tenha dúvida. E assim, você falou um pouco sobre a sua trajetória e você vem hoje representando de alguma maneira a Volkswagen, né? E acho improvável alguém que está nos assistindo agora falar assim, Volkswagen, né? Me conte sobre essa empresa. Eu não conheço. O que é isso? Mas geralmente quando você precisa apresentar a organização para alguém que talvez não conheça tanto no detalhe, como é que você apresenta a Volks? Volkswagen é essa empresa, né, automotiva de mobilidade para as pessoas. Como você falou, todo mundo tem uma história com a Volkswagen, né? Isso acaba sendo, no Brasil, eu tenho que explicar que é uma empresa alemã praticamente, porque é quase empresa brasileira. Né? São 71 anos de história no país. A gente são 4 fábricas, um centro de distribuição só aqui no país. Hoje a gente tem em torno de 3 mil pessoas que trabalham diretamente com a gente, fora toda a cadeia de fornecedores, rede de concessionários, todas as pessoas que são impactadas por tudo isso que a gente faz. E é muito, muito linda essa história, porque a gente tem mais de 200 mil pessoas que já trabalharam diretamente na Volkswagen ao longo desses 71 anos de Brasil. Nossa. Então isso é muito único, né? De muito impacto. Olha o impacto que isso tem, né? E hoje quantos funcionários são, Douglas? Perto de 13 mil pessoas. 13 mil. Perto de 13 mil. Que também é um belo desafio, né? E falando em recursos humanos, e ainda mais na América do Sul, cada um com um pouquinho da sua cultura ali, que a gente sabe que estamos próximos, mas temos perfis diferentes. Então é um belo desafio. E Douglas, é muito legal falar, né, desses 71 anos da Volkswagen, esse legado que vocês têm aqui no Brasil. Eu lembro muito bem que no ano passado, quando vocês completaram 70 anos e fizeram muitas festividades, eu estava lá, né, dando treinamentos de liderança para 450 líderes que passaram com a gente, e assim, pessoas com histórias incríveis. A gente estava um pouco antes aqui nos bastidores contando algumas dessas histórias, né? E aí me veio uma reflexão muito forte sobre essa questão do que é tradição e o que mudou. Na época, vocês usaram um vídeo lindíssimo, nem sei se a gente consegue colocar ele aqui na nossa edição, da Elis Regina, junto com a Maria Rita. Um vídeo maravilhoso que une a tradição à inovação. Perfeito. Então, a minha pergunta para ti é, na Volkswagen, o que fica como tradição e o que tem mudado? Perfeito. A gente, de fato, tem conectado isso cada vez mais, ou destacado isso da nossa marca, porque é uma herança que nós temos, essa conexão
com o brasileiro, com a nossa história, esse lado humano da marca, esse lado emocional da nossa marca. Quando a gente fez os 70 anos e a gente teve essa linda campanha que foi feita, que ganhou inúmeros prêmios, foi fenomenal, assim. Ela trouxe à tona justamente esses valores de, primeiro, uma marca de emoção, de conexão com as pessoas. A gente fala, né, Volkswagen as pessoas estão no nosso nome. Volkswagen, carro das pessoas. Então a gente carrega pessoas. Tradução, né, uma tradução, pessoas. Sabe, né? Volks significa pessoas em alemão, então a gente carrega pessoas no nome. Então essa conexão é o que fica, porque isso é a nossa tradição, essa é a nossa herança de marca, é o que a gente pretende preservar como algo robusto dessa essência de continuidade de transformação da empresa. E uma empresa que sim, que se adapta, que inova, que cria quantas e quantas inovações ao longo da nossa trajetória no Brasil, que a gente desenvolveu aqui, que a gente faz aqui, daqui para o mundo. O Nivus é um exemplo disso, é um carro que foi totalmente desenvolvido no Brasil e é um carro que foi desenvolvido aqui e hoje é produzido na Europa. Olha, inclusive. É lindíssimo, por sinal. Lindíssimo. Então aliás, são exemplos. Eu fui comprar o meu Volkswagen, devo dizer que sou cliente de vocês. Isso. Fiquei muito na dúvida. Mas acabei optando pelo outro. Por boas razões. Boas razões também. Legal, é lindíssimo esse carro. Eu não sabia que tinha feito. Sim, foi totalmente desenvolvido lá, onde você conhece muito bem a nossa fábrica Anchieta. A gente tem um centro de design, tem um centro de engenharia e foi feito 100% no Brasil. E começou a ser produzido na Alemanha, o primeiro carro desenvolvido aqui, produzido na Europa. Tem muita gente que não sabe, né, Aline? Eu aprendi com você, inclusive, Douglas, que quando a gente fala de grupo Volkswagen, nós não estamos falando só da marca Volks, mas tem algumas outras que a gente nem imagina, né? Perfeito. Mas que são vocês também. Você pode citar alguma delas? Eu posso, assim, eu vou me perder porque estão 13 marcas. Algumas mais conhecidas, vou né? Parar, mas assim, sim, o grupo, nós somos um dos maiores grupos globais automotivos. Nós temos aí quase 700 mil pessoas, são 670 mil pessoas no grupo, no mundo, presente em centenas de países. E a gente tem, né, além da Volkswagen, a gente tem a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Scania, a Ducati, a Audi, Porsche, Lamborghini e assim por diante. Então, um conjunto, de marcas aí, o sonho subiu, de muito né? orgulho. É verdade. Quem sabe um dia a gente vem falar que a gente é cliente também do grupo, né? A nossa Lamborghini. Eu já falei, se vocês precisarem, conta comigo, tá bom? Me avisa toda vez que for trocar. Tá gravado. A gente precisar de uma Lamborghini, né, Carl? A gente conta. A gente tem o nosso mote ali, bora vender, conta comigo, me avisa. Mas já estamos orgulhosos de termos clientes com os nossos. Não, aliás, uma rápida curiosidade aqui, nem tá no roteiro, né? Mas eu tive um carro roubado, que não foi o de vocês. E aí, no dia seguinte, acho que você vai lembrar disso, que eu tive meu carro roubado. Eu me recordo. Eu fui dar uma palestra para todos os diretoras G70, né? G70. E comentei dessa história. E ali eu estava falando do meu livro também, vocês ganharam o meu livro. E mais do que prontamente, o diretor de vendas se aproximou e conversou comigo e aí rendeu na compra de um Volkswagen. Então, assim, realmente, bora vender é um lema que vocês levam a sério. Com certeza, com certeza. Que bom. E Douglas, né, você começou a contar um pouco dessa história do grupo, dos 70 anos. Se você pudesse definir algumas coisas que fazem parte dessa cultura, desse legado Volks, em algumas palavras, né? O Cauê perguntou o que perdura e o que é novo. Mas, de uma forma geral, hoje, como que você definiria a cultura de vocês? Olha, a gente tem cada vez mais, a cultura é algo muito dinâmico, principalmente para a gente. É claro que a gente é uma empresa tradicional, de um segmento tradicional e que está em constante transformação, né? Justamente por tudo que a gente tem criado, inovado e construído de transformação. Mas, naturalmente, a gente carrega esses valores, né? Esse valor de trabalhar em time, essas relações mais humanizadas, o orgulho é algo muito forte. Vocês estão com a gente no ecossistema, né? O ecossistema é parceiro em várias... E aí, falando especificamente da pesquisa, da Great Place, vocês conseguem perceber o nível de orgulho. Sempre é o maior resultado que a gente tem nas pesquisas, essa conexão que as pessoas têm, esse orgulho de vestir a camisa, né, literalmente, da empresa. Até tatuagem, né? Conta essa história. A gente tem pessoas do time ali tatuadas, né? Vai fazer processo seletivo, por que você quer trabalhar na Volkswagen? Né? Não, tem uma conexão muito forte, uma história, levanta a camisa assim, tem uma tatuagem. Então a gente vive essas histórias que é algo muito único, né? Então a gente sempre busca valorizar essa conexão. É muito especial. Tem uma história que eu ouvi em uma desses treinamentos aí, que uma gestora comentou, acho que até comentei agora nos bastidores com vocês, que a filha dela foi fazer o aniversário de 9 anos de idade e perguntou, né? E aí, mãe, vamos fazer o aniversário esse ano? Claro, filha, vamos fazer. Isso aqui é o quê? O tema da festa será qual, né? Disney, princesas, heroínas, né?
Volkswagen. E ela me mostrou a foto lá na sala de treinamento no celular dela e realmente o logo da Volkswagen, os carros da Volkswagen no bolo, achei aquilo uma graça. É fenomenal. Aquela história mesmo do orgulho, né? Passar de geração em geração. Inclusive, por vocês terem 71 anos aqui no Brasil, existem histórias de pessoas que o avô trabalhou, o pai, a mãe trabalhou, sei lá, o filho, né? Meu pai trabalhou na Volkswagen. Ah lá, pronto, não precisei longe, né? Meu pai trabalhou quase 30 anos na Volkswagen, né? Meu pai veio do interior de Minas Gerais, tentar a vida em São Paulo, aquelas histórias e tal, até que ele conseguiu um emprego na Volkswagen no final da década de 60. E por isso eu nasci em São Bernardo do Campo, onde tem a fábrica Anchieta em São Bernardo. Então são essas histórias. É um exemplo, mas de inúmeras histórias, são várias. Sim. Isso são 2 gerações, você encontra 3 gerações, até 4 gerações a gente tem casos dentro da companhia. Assim, é o máximo. É impressionante. Fantástico. E, bom, Douglas, a gente aqui, né, composto por alguns quadros, e agora a gente tem um quadro para falar um pouco de futuro, né? O nosso próximo quadro é o Bola de Cristal, como a gente chama. E aí o Bola de Cristal, como a gente vai falar de tendência, eu queria que hoje a gente associasse tendências à cultura, né? Já que é o grande tema de hoje, falar de cultura e legado. Como você associa hoje a cultura da Volks com inovação, com o que vem pela frente? Ou seja, como hoje a cultura prepara as pessoas, né, para o futuro, prepara elas para o que vem a seguir e, né, como é que vocês veem esse olhar de tendência para frente? Perfeito. A gente tem... São 2 valores interessantes da nossa cultura, né, do que a gente tem até reforçado globalmente, a gente chama de People Profile, né, que é o perfil das pessoas, e reforça, são 5 valores, e 2 deles, a gente tem um que chama curiosidade, e tem o outro que é visão de futuro, que está totalmente conectado com o que você fala quando, vamos olhar para frente, né, que é promover isso, promover, quando a gente fala de curiosidade, a gente fala de autodesenvolvimento, da nossa busca por, né, novas alternativas, soluções, o nosso autodesenvolvimento, e essa busca pelo todo, de inovação, de conectar diferentes perspectivas. E visão de futuro é lidar com a complexidade. Né? Pois é. Extremamente ampla e cada vez maior desse ambiente que a gente vive, e pensar estrategicamente, né, o futuro de negócio mesmo. Então, a gente estimula isso como valores da organização. Então, isso está na nossa base de cultura, que a gente tem trabalhado cada vez mais como algo essencial, nesse mundo bunny, né, que a gente fala agora, né, tão dinâmico como a gente tem visto. Não, e para vocês, hoje é um desafio, não é? Conta pra gente associar um pouco desse olhar de inovação na base ali da pirâmide, no pessoal que está na operação, que está lá, né, produzindo os carros. Como que vocês conseguem concatená-los, né, com essa visão de futuro, com essa curiosidade? Acho que a gente tem que trazer sempre para a realidade de cada público, né? Sim, é um desafio, naturalmente um desafio, né? Porque é uma organização complexa no sentido de diferentes partes, então desde um ambiente produtivo, uma área de engenharia, um centro de design, uma perspectiva mais artística, a gente acabou de lançar uma Volkswagen Tech, uma área de tecnologia, né? A gente tem uma fintech, a gente tem áreas relacionadas mais à mobilidade, então é um ambiente muito diverso, e a gente precisa olhar isso como um ecossistema de subculturas, então fortalecer os valores da organização, mas naturalmente interpretando aquilo para cada realidade. Então, quando a gente fala do ambiente de fábrica, é um ambiente também de muita inovação e muita modernidade, né? Com indústria 4.0, até algumas questões de indústria 5.0. Então, de envolver as pessoas e fazer escutas, a gente tem, a gente chama de as ondas de produtividade, de participação e melhoria contínua, em que as pessoas são ouvidas, podem contribuir com ideias e a gente aplica as melhorias no processo produtivo, né, para que também a gente agregue essa visão de inovação no dia a dia. A gente tem um programa que chama Geração de Ideias. Está lá, está no aplicativo, a gente tem um aplicativo de colaboradores, as pessoas podem acessar, lançar as ideias que vão ser avaliadas, dependendo da ideia, do resultado. As pessoas também recebem, né, uma parte financeira de reconhecimento em razão das ideias colocadas. Então, eu acho que é o jeito que a gente vai trazendo isso mais para o dia a dia das pessoas. Para a realidade, né? Isso. Do que eles vivem e conseguem, de fato, ver o palpável disso tudo. Isso aí, perfeito. Nesse sentido de futuro, Olimpíadas ainda há pouco tivemos, né? Isso. E eu olhei para uma das matérias que me chamaram a atenção, a pré-Olimpíadas, um carro voador, Douglas. Não sei se você chegou a ver isso. É um grande drone, né? Um dronão. Isso é um grande. E eles estavam lá usando já, enfim, eu até fiquei sabendo que nós temos aqui no Brasil também já tem uma fábrica, né, relacionada a isso. E aí parece que a gente estava vendo o filme dos Jetsons, o desenho dos Jetsons, né, que era um futuro, mas que na verdade já bateu a porta, né?
E essa reflexão muito grande aí, né, de como que vocês têm conseguido na base para as pessoas do dia a dia o que é realmente esse futuro. Eu lembro que quando eu visitei a fábrica, fiquei impressionado, né? A quantidade de robótica que vocês tinham, né? Os braços mecânicos. Então é interessantíssimo, né? Então você entra ali, você se sente numa fábrica do futuro, né? É fato. Como que foi isso? Você que já está há um bom tempo na organização, quando vocês introduziram esse futuro lá atrás, que era essa robótica, essa parte que talvez fosse subtrair algumas posições de trabalho, mas que na verdade criaram outras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é aquela transformação que vai acontecendo. A gente precisa trabalhar com maior competitividade, é uma indústria né, de forte competitividade. Então, além dos nossos diferenciais, é claro que a gente precisa focar nisso, né, as eficiências de processos, as evoluções, e a gente procura combinar isso, combinar o desenvolvimento tecnológico com o nosso nível de qualidade, com a alta qualidade dos produtos que a gente faz para atendimento dos nossos clientes, com melhorias no próprio ambiente de trabalho para as pessoas. Então, quando a gente fala por exemplo, robotização de processos, isso faz parte. A indústria 4.0, ela vem para poder aumentar a eficiência, para aumentar a velocidade, para a gente ser mais efetivo e eficiente, ao mesmo tempo em que a gente consegue, por exemplo, fazer melhorias ergonômicas e de qualidade de trabalho para as nossas pessoas. Então, acho que toda vez que a gente consegue, isso é um critério para a gente, né? Então, claro, né, a gente tem tem que dar o business case, né, o resultado financeiro, mas faz parte de um critério de avaliação também a melhoria de condição para as pessoas. Então, quando a gente vai trazendo isso como uma parte natural de transformação e de mostrar que isso acontece, porque não adianta a gente não fazer, está todo mundo fazendo. Então, é como a gente faz de uma maneira assertiva, explicando para as pessoas a transformação e contribuindo com as pessoas, inclusive, também no seu autodesenvolvimento, para que elas possam crescer na sua carreira. Uma coisa que é muito natural, né, no nosso ambiente, a gente prioriza a seleção interna nas nossas vagas. Sem dúvida. Então isso é o quê? Para fomentar a geração de oportunidades de desenvolvimento de carreira para as nossas pessoas. É claro, eu vou fazer uma contratação de perfil extremamente específico que eu preciso de experiência de mercado. Claro, eu vou abrir uma posição para o mercado. Mas a regra, vamos dizer assim, a base eu vou abrir uma vaga, primeiro eu consulto, né, faço um processo interno, abro para as pessoas quem quer se candidatar para gerar essas oportunidades. Vide seu exemplo, né? Vide meu exemplo, é isso. É uma empresa de oportunidades. Não só o meu exemplo, como várias outras pessoas que estão lá há muito tempo e que vêm desenvolvendo, crescendo, aprendendo coisas novas e tendo a oportunidade de se desenvolver dentro da empresa. E é verdade, porque quando eu estive lá e né, com as pessoas que nós conversamos, muitas têm muito tempo de casa, É verdade. né? Cresceram, fizeram sua carreira na empresa. Uma coisa interessante também é que eu vi que muitas mudaram de área, assim como o Douglas, né? Comecei na operação e hoje estou em RH. Então, além da oportunidade de carreira, eu acho que dá essa oportunidade de visão, né, mais ampla, de te permitir trilhar, de fato, os caminhos de carreira. Então, isso é muito legal. Justamente. E a gente sempre fomenta a combinação, a mistura ideal dessa combinação, que é trazer isso, é sempre importante, que isso carrega esse orgulho, essa conexão, oportunidade de desenvolvimento, também com uma visão externa. Então, também ter pessoas talentosas vindo do mercado para posições específicas, isso vai enriquecendo a nossa mistura isso aí. de talentos, né, para justamente a gente cada vez mais se destacar aí com um time de sucesso. Para o nosso sucesso, a gente precisa de um time de sucesso. E como a gente está tendo sucesso, felizmente, de mercado, isso realmente é resultado do time que está lá fazendo isso acontecer. Excelente. Isso naturalmente passa por desenvolvimento de pessoas, pela área qual você lidera, né, recursos humanos, enfim. Vou fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça agora, tá? É o seguinte, 71 anos de Volkswagen, né? Muitas pessoas que nos assistem aqui nesse podcast, por a gente falar de benchmark, acabam sendo esse mundo de RH e tal. Como que vai ser o RH daqui 70 anos? Se você tivesse bola de cristal zona essa, né? Longe. Quando a Volkswagen fizer 140 anos no Brasil, né? Como que vai ser essa posição que você ocupa hoje? Vice-presidente de RH na América Latina. Olha só, pergunta complexa. Inventei agora, me veio à cabeça. Você sabe que eu tenho uma visão sobre o papel de recursos humanos, que é... A gente tem um papel, quem é profissional da área de pessoas, que é impulsionar a geração de valor na organização através da estratégia de pessoas. Olha, gente, copia aí, hein? Já anota a frase que foi boa. Então, se a gente consegue, e não é tão simples, né? A gente muitas vezes é sugado pelo jeito, pelos processos e a forma de trabalho, e a gente esquece um pouco dessa nossa missão, né, como área. Se a gente preserva essa missão e se orienta a isso, então eu não consigo te responder o como vai ser, porque vai mudar muito. Sim, sem dúvida. Mas desde que esteja orientado a gente conseguir alavancar valor
para a organização, né? A gente sempre fala, né? O resultado que vem das empresas vem pelas pessoas. São as pessoas que fazem tudo. Né? Fazem os produtos, os processos, projetam, planejam, sonham, né? Desenvolvem a estratégia e assim por diante. Então, eu sou bem orgulhoso dessa posição da área de pessoas, porque a gente é o arquiteto do que faz isso acontecer. Então, quanto mais a gente está conectado a essa geração de valor, a estratégia de negócio, mais assertivo a gente pode ser para viabilizar isso. Boa. Tá, então, não sei então, exatamente, mas vamos lá, tem bastante trabalho pela frente. Para você que vai ser candidato daqui a 70 anos, né, para a vaga do Douglas, já anoto o que ele falou agora, já é um bom norte. Os jovens da geração Z, né, que Exato. estão assistindo, a nossa geração, acho que já foi, que já não vai passou, estar mais lá daqui 70 mas anos. a longevidade tem aumentado. Vamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Né? Quem sabe a gente vai conseguir ver esse futuro. Isso aí. E, bom, Douglas, a gente vai agora para uma outra pauta. Na verdade, a gente continua, né, falando aqui de gestão de pessoas, mas o nosso próximo bloco se chama Na Prática. O próprio nome já diz, né? A gente quer saber o que na prática, que são as práticas de gestão de pessoas. Quando a gente, né, falou de cultura, você falou já de algumas práticas que vocês têm, mas tem algumas outras ferramentas ou, né, ações de destaque, de lideranças, por exemplo, que você considera que fortalecem hoje a cultura de vocês, né? Que apoiam esse processo? Sem dúvida, Aline. Olha só, às vezes a gente fala de cultura, de pessoas, sempre aquela imagem do RH abraça a árvore, né? Do tema abstrato. Pelo contrário, né? Assim, somos uma área técnica e a gente precisa aplicar método para fazer as coisas. E quando a gente fala de transformação de cultura, tem a famosa tríade de cultura, que é liderança, comunicação, símbolos e processo. De uma maneira simplista, né? Tem vários autores, autoras que falam sobre, então são algumas variações, né? Então, uma simplificação talvez do conceito. Então, começa com liderança. Então, concretamente, né, engajamento da liderança, do top management da organização, a todos os níveis de liderança, e que, de novo, a nossa parceria foi fundamental, Caiu líder, o Cauê, que conhece os nossos 400 e poucos líderes, porque teve lá com o livro dele, fenomenal, The Great Leader to Work, e foi um super aporte, assim, com feedbacks incríveis da nossa equipe, somado a outros programas que a gente fez de liderança, somado a um trabalho muito concreto da área de recursos humanos com as áreas de negócio, que é planejamento de talentos, né, de aquisição de talentos, de promoção de talentos, de desenvolvimento de talentos, para ter as pessoas certas nas posições de liderança. Então, por isso que eu falo, tem um trabalho de liderança muito consistente para que a gente trabalhe cada vez mais esse elemento cultural. Quando a gente fala de comunicação, sim, a gente tem que comunicar quais são os nossos valores, a gente tem que capacitar as pessoas, falar, quadro na parede, isso faz parte desse processo, né, dos vídeos, para isso cada vez estar vivo, e também os símbolos, né, fazer símbolos, estamos falando de uma organização mais conectada, poxa, vamos fazer uma ação de aproximação, uma ação social, às vezes a gente faz trabalho de voluntariado com as nossas pessoas, junto também com a fundação, porque isso gera conexão, a gente, né, já aprendeu isso, que essas ações conjuntas a gente consegue gerar aproximação, quebra de silos, porque a gente está trabalhando com um propósito comum. E quando eu falo de processo, porque o processo acaba afetando esses outros dois pilares que eu falei também, mas falando um pouco dos processos mais específicos da área de pessoas. Então, um processo de performance. Será que eu estou avaliando as pessoas, né, só pelo resultado ou também avalio pelos valores da organização? Então, por exemplo, a gente tem uma plataforma e quando eu faço uma avaliação de performance, eu também avalio como que aquela pessoa está em relação aos valores da organização. E isso vai fortalecendo e fomentando os valores e a transformação da cultura. Uma arquitetura digital que suporte isso, né? Então, falo de uma organização moderna, digital, ágil, eu não posso ter o formulário de férias em papel, não dá, sabe? E acontece em alguns lugares. Então, a gente tem trabalhado de maneira consistente esse ecossistema e essa arquitetura digital para trazer uma jornada que represente cada vez mais a cultura que nós desejamos. Tá pronto, vamos lá, no Volkswagen tá tudo perfeito. Não tá. É uma construção, mas é importante ter essa visão, ter esse compromisso e passo a passo ir aproximando nessa direção. E para fechar, eu falei da tríade, mas a gente faz uma adaptação, né? A gente coloca um quarto ponto ali. Eu ia te perguntar sobre ele. A gente distorce, né, a tríade tradicional, porque tem um ponto que para a gente é essencial nesse processo de transformação da nossa cultura, que é o tema de diversidade, equidade e inclusão. Oba! E por quê? Porque nós somos uma empresa
que vem de um segmento tradicional, muito tempo. Então, é uma empresa mais masculina, branca, hétero, de meia idade, pessoas sem deficiência. Então, essa é o estereótipo ali, né? A persona, né? Principal. Então, a gente tem trabalhado muito forte ao longo dessa jornada. A gente começou o nosso projeto de transformação de cultura com uma nova Volkswagen lá em 2017, 2018. Em 21, ou 22, na verdade, a gente lançou a nossa Volkswagen, porque já não era mais nova. Então, vamos lá, gente, vamos absorver. Novo nome. Porque ficou aquela história assim, nova Volkswagen, velha Volkswagen. Eu falei, gente, cultura é igual ser humano. Aliás, é um conjunto de gente ali, né? E tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos a melhorar. Então, a nossa cultura vai ter os pontos ali a melhorar também. Então, vamos acolher, né? Não é assim, isso aqui é o mundo ideal, isso aqui... Não, isso aqui somos nós. Então, é a nossa Volkswagen. Então, a gente fez essa segunda virada e veio trabalhando esses temas gerais. E nessa construção, a gente também veio com um tema de diversidade cada vez mais forte. Então, a gente discutiu muito à época. A gente falava, nossa, mas nós vamos nos posicionar tão forte com os temas de diversidade se a nossa característica não é essa. E a nossa conversa muito clara no comitê executivo era, gente, o que importa é o compromisso que nós temos. E a maneira que a gente se posiciona não é que olha aqui como nós somos exemplares. Olha aqui como nós estamos comprometidos em fazer a transformação. Né? E quem está com a gente, incluindo parceiros de negócio, então, ou seja, fornecedores, concessionários, tem que entender que isso é um valor para a gente e que a gente cobra disso, né, para estar com a gente nessa jornada. Tanto que a gente tem a nossa cartilha interna, né, de diversidade, equidade e inclusão na Volkswagen, mas a gente tem também a cartilha para os concessionários, a gente tem a cartilha para os fornecedores. Olha que legal. A gente fez, esse ano, recentemente, a gente fez a nossa Semana da Diversidade, foi o 5º ano, então é uma tradição, todo ano tem uma Semana da Diversidade, com várias palestras, convidados. Vocês estiveram conosco nossa lá. Nossa querida Vanessa Reis, The Great People Diversity, um beijo para ela também, esteve lá com vocês. Fez uma excelente participação com a gente, né? Inclusive a pesquisa também com o censo, feito junto com vocês. Então, né, como eu falei, uma parceria em várias frentes aí com vocês, para a gente fortalecer e destacar essa jornada de desenvolvimento. E por que eu falei sobre a diversidade? Porque esse ano foi a primeira vez que, inclusive, nós abrimos o link para os nossos parceiros, para potencializar essa voz. Nós temos compromissos assinados, nós somos signatários de 5 compromissos, os maiores no Brasil. Então, além de gênero, claramente, né, como primeira agenda ali que a gente absorveu, com metas de mulheres em posições de liderança, que inclusive nós mais do que dobramos o número de mulheres em posições de liderança. Parabéns. Em pouco mais de 2 anos, você conheceu, né? Então, falando de mais de 400 posições de liderança e a gente segue comprometido nessa jornada. Tá bom? Não tá, mas a gente tá fazendo. Então, hoje a nossa média de mulheres em posição de liderança já é maior que a do grupo. Uau, legal. Em termos percentuais. Então a gente segue contribuindo positivamente nessa transformação. A gente tem o tema de raças e etnias, tem a agenda LGBT, tem a agenda de gerações, tem a agenda de pessoas com deficiência e para todas elas a gente tem grupos de diálogo, a gente tem compromissos estabelecidos, porque a gente acredita que dessa forma a gente acelera a transformação que ainda precisa ser feita. E o que eu acho muito legal disso que você comentou, né, Cal, é o impacto na cadeia de valor, né, que você falou de fornecedores, parceiros, de como é que vocês impactam e como vocês fazem isso genuinamente, porque inclusive para o mercado, eu me lembro, acho que há poucos anos, né, que vocês fizeram uma das propagandas de um dos carros, falando de diversidade, de que, né, o carro era para todos, eu não me lembro do detalhe, mas eu me lembro que isso chamou bastante atenção do mercado, né? Do Polo, não foi? Teve do Polo e a gente fez logo depois a gente fez um manifesto onde a gente fala justamente isso, né? Volkswagen é das pessoas, para todas elas. Para todas elas. E se é para todas as pessoas, se a gente é uma empresa que atua para todo o mercado, primeiro a gente tem que trabalhar a nossa representatividade, segundo a gente tem que se posicionar nesse sentido. E a gente tem um manifesto muito lindo, já que você falou que se tiver chance de colocar, então coloque pelo menos o link ali do manifesto. A gente acabou de lançar, a gente atualizou esse manifesto agora, né, nesse mês do lançamento da nossa Semana da Diversidade. É um manifesto lindo. Justamente a gente reforça esses pilares que né, fazem parte dos valores para a nossa empresa. Tem até uma questão que eu queria perguntar, e se eu pudesse resumir essa questão em uma palavra, é Alemanha. Eu queria perguntar como é isso. Uma vez que vocês têm a cultura já que vem, né, uma multinacional alemã, mas vocês já estão há muito tempo no Brasil, né, 71 anos, como que é essa tríade, né, liderança, comunicação, processos, até mesmo esses 5 valores que vocês têm, que esses 5 valores, se salvo engano, são global, né? São globais.
Como que vocês tropicalizaram isso? Por exemplo, você falou do tema da diversidade. É uma agenda, é uma pauta que também vem de lá ou é um pouco mais... Abrasileirada. Abrasileirado. Obrigado, Aline. Perfeito. Bom, vamos lá. Sim, os valores são globais. O processo de construção é interessante porque a gente participou diretamente dessa construção. Tá. Então, é uma troca. Hoje a gente tem um ambiente dentro do grupo que é um ambiente de troca de melhores práticas e a gente oferece sugestões, ideias e também aprende com as coisas que estão sendo feitas lá. A construção, por exemplo, dos valores foi uma construção com uma escuta global e que depois isso se consolidou nos nossos 5 valores, que a gente tem divulgado globalmente, mas a gente aí vem o tempero, você usou esse termo de tempero, a gente traz esse tempero local. Então, quando a gente vai divulgar, na explicação dos valores, a gente conecta isso ao ambiente das pessoas, um pouco mais aos aspectos culturais locais, a gente tem as imagens das nossas pessoas. Boa. Então, a gente faz isso para que isso se conecte. Quando a gente fala do tema diversidade, também é uma pauta global. Naturalmente tem ênfase, são diferentes ênfases nas agendas. O grupo trabalha muito forte a agenda de gênero, que é uma agenda global muito forte para todas as organizações, e fomenta também a atuação nas outras agendas, mas isso um pouco mais descentralizado. Eu dou um exemplo, a agenda de raça. A gente tem 56% da população brasileira de pessoas negras, que não é a realidade em outros países na Europa, por exemplo. Então, a gente não vai ter a mesma dinâmica ou a mesma prioridade nas agendas, mas o que a gente faz? Independente, então a gente contribui muito com uma agenda que tem uma pauta forte global, como, por exemplo, a de mulheres em posições de liderança, de uma forma geral, mas a gente atua em todas as pautas que são relevantes para a gente aqui no Brasil, de uma maneira abrangente. E você sabe que quando você comentou desse tema de diversidade, é claro que isso nos remete a um pouco do barulho do mercado, fugindo um pouco aqui do roteiro também, de algumas empresas regredindo nesse tema, de voltando atrás, dando um passo atrás, justamente por não conseguirem ter consistência nisso, e é o que você falou, vocês estão perfeitos? Não, mas algumas empresas não sustentaram isso e tem divulgado, inclusive na mídia, que pararam com alguns dos seus programas de diversidade, o que é uma pena, é muito triste, mas queria que você comentasse sobre isso, qual que é a sua opinião, a sua visão sobre esse movimento, que timidamente tem acontecido, mas a gente tem visto. Faz um barulho, Até ouvi um complemento, uma empresa que a gente atende aqui, que eles são americanos, E lá eles mudaram, eles não regrediram nesse tema, mas eles mudaram o nome. Em vez de ser diversidade e inclusão, eles estão chamando de cultura e inclusão. Porque, segundo eles, a palavra diversidade estava tendo uma conotação política. Então, dessa maneira, eles preferiram mudar, de forma global. Interessante. Sabe que eu lamento também esse tipo de discussão, sabe? Assim, é mais do que claro, os problemas que a gente tem estruturais e sociais com relação à inclusão dos públicos. Não são minorizados, são os maiores públicos que não têm as mesmas oportunidades e não estão representados em muitos ambientes sociais. Então, eu acho que o tema é consistência. Então, mais do que dizer que é ser consistente na transformação. Não é algo que a gente vai resolver de curtíssimo prazo, mas a gente precisa ter processo quando a gente fala de transformação de longo prazo. Se a gente partir só pelas iniciativas, pela fala, pela comunicação, e não tiver processo e compromisso da liderança, você começa a perder o que você está construindo. Então, por mais processo, por mais robustez nas iniciativas, para a gente ser consistente na transformação. Por isso também a gente participa dos diferentes compromissos e grupos, para a gente aprender, porque não é fácil, a gente erra. Você vai fazer uma iniciativa de inclusão e, puxa, talvez não é bem percebido pelas próprias pessoas que participaram daquele processo. Então, poxa, como a gente escuta, corrige a rota, faz algo melhor e mais assertivo e segue promovendo uma melhoria. O que é importante é a gente ir subindo os degraus. É mais importante do que, em quanto tempo chega? Não sei, porque a distância ainda é muito longa. Então, mas vamos subir, cada dia vamos subir um pouquinho. E isso faz a diferença para o futuro. E que bom, Cal, que tem pessoas, como o Douglas, que puxam essa pauta, e empresas como a Volkswagen, que tem esse diferencial no mercado, e com certeza conseguem levar outras empresas junto. Porque é claro que vocês ditam tendências também, no Sem setor dúvida. de vocês e em outros setores. Então, Sem dúvida. que bom ter ainda pessoas uma marca, que estão
à frente disso. Né? A marca empregadora, Obrigado. ser marca empregadora hoje não é só, por exemplo, ter o selo que vocês têm, inclusive, né? Perfeito. Great Place to Work, mas ter todas as frentes. Não à toa a gente criou esse nosso ecossistema Great People nas frentes de diversidade, por exemplo, saúde mental e tantos outros, liderança, né? Então, parabéns, né? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês pela parceria nessa jornada. Show de A gente bola. vai fazendo isso juntos. Nós temos mais um bloco agora, que é o bloco FAQ. Que é as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem, né? Separamos pelo menos 2 aqui, mas depois a gente pode embalar em outras, tá? Essa primeira aqui, Douglas, de certa maneira você já meio que respondeu, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais. Nosso público pergunta: qual é o papel da liderança na construção de uma cultura de confiança e colaboração? Olha só, é um papel essencial, primeiro, que é de fomentar esse ambiente, de ter um compromisso com esse princípio, porque não adianta eu falar que nessa liderança não estiver comprometida em gerar um ambiente de confiança, seja na sua atuação, nos seus questionamentos, na maneira que ela atua no dia a dia, isso não vai acontecer. Então não adianta eu falar que quero confiança e não agir com aquilo, que recai no terceiro aspecto, que é a exemplaridade. Então, assim, cada vez mais essa exemplaridade nessa forma de atuar para que isso de fato aconteça. Pegando carona nessa pergunta ainda não vamos para a segunda. Você tem uma carreira longa, né, da Volkswagen. Você se lembra quando você se tornou líder pela primeira vez? Você já, acho que um encarregado, supervisor, não sei qual era a nomenclatura, supervisor. Qual que foi, assim, o seu principal pensamento na época em termos de dúvidas, receios? Porque tem um dado que eu coloquei até no livro Great Leader to Work, da Gallup, que fala que 70% das lideranças que ocupam esse cargo pela primeira vez não fazem a menor ideia do que estão fazendo ali, né? Porque tipicamente eram muito boas tecnicamente no que faziam e acabam, né, sendo elevadas ao cargo de liderar pessoas. Sim. Como que foi o Douglas, supervisor? Foi dureza também. Eu faço parte dessa estatística, assim. É boa. Foi um reconhecimento, é verdade, foi um reconhecimento muito por uma atuação técnica que eu tinha e tal, e não estava tão bem preparado para as questões de liderança. Então, eu levei um pouco de tempo até compreender, né, que não era eu que tinha que entregar o resultado, né, que eu tinha que cuidar das pessoas que eu ia entregar aquele resultado, então como trabalhar, desenvolver o time. Então, foi um início um pouco mais turbulento para mim, assim, desafiador, mas aquilo, tem que correr atrás, tem que estudar, aprender, buscar. E hoje a gente, de fato, trabalha. A gente tem um processo muito estruturado para contribuir, promoção da liderança, né? Então tem uma qualificação básica para a liderança, que antes da pessoa ser promovida, a gente faz uma formação já para contribuir com essa preparação. Não foi o que aconteceu comigo há teria facilitado, alguns anos atrás, foi um pouquinho mais complicado. Foi na hora operacional? Não, foi. A minha primeira liderança já foi na área de pessoas. Olha, legal. Mas foi intenso. Imagina. Você sabe que a gente também aplica treinamentos para esse grupo que ainda não se tornou gestor, né, mas que está prestes a, né, os famosos sucessores. E aí a gente recebe alguns feedbacks depois da turma, assim, dali alguns meses, né? O pessoal do RH nos liga e fala: você não acredita, daqueles 20 que se formaram com vocês, pelo menos uns 5 falaram: eu não quero. e aí eles falam: obrigado. Que bom, porque senão essas pessoas seriam elevadas ao cargo de liderança. Perfeito. E talvez poderiam até destruir um pouco do que está acontecendo ali naquele ambiente, porque, sei lá, não gostou, não quer saber de gerir pessoas, que é complexo. Sem dúvida. A gente fala tanto, né, o papel do líder, o papel da liderança, o papel da líder, mas às vezes falta também esse pouco de empatia, que é o que vocês têm, ao treinar, a capacitar a liderança, para realmente se construírem esse melhor ambiente de trabalho. Uma frase que eu usei com todos os seus 450 líderes foi que ser líder de verdade é usar uma plaquinha que está estampada no peito, escrito em obras. É isso aí. Não é isso, né? A gente não está sempre pronto, né? Eu ouvi isso de uma professora, ela falou uma frase na sequência que eu decorei de tão bonita que eu achei essa frase, que é: a liderança é uma arte e a principal obra desse artista é ele mesmo. É fato. Isso é lindo. Fenomenal. É fenomenal, né? Ou seja, é como que eu posso me encontrar, me entender, confiar a mim mesmo para confiar em você. Perfeito. E aí a gente segue o barco, né? É muito legal, e a analogia é ótima, né? Porque a obra, você tem uma parte que é da construção e tem a parte da desconstrução. Perfeito. Muito bom. E isso E o confiar em si mesmo, né? Como o Cauê falou. E desconstrução, acho que disse tudo, né? Porque
a gente vem mudando muito a forma de ver, né, o RH e ver a liderança. Porque antigamente a gente falava muito do líder herói, né, aquele líder intocável, que não pode errar. E hoje a gente vem também falando muito do líder vulnerável, né, que mostra suas vulnerabilidades e que isso ajuda a criar conexão e que as pessoas conseguem olhar para isso e falar, poxa, então, quem sabe eu também consigo um dia chegar lá, porque o meu líder, a minha líder também também está em construção e desconstrução, como o Douglas disse, né? E puxando ainda esse gancho, também não é a segunda pergunta. Já vamos entrar na segunda. Mas me lembrou também que hoje a gente fala muito da nova geração, não querendo mais tanto ocupar esse papel de liderança, né? A gente está numa tendência um pouco diferente, né, do que a nossa geração e as gerações anteriores viam como carreira, né? A carreira de sucesso é o líder. Até porque antigamente, né, eu acho que a gente tinha um modelo, né, de liderança, um estereótipo muito diferente. E você tem acompanhado isso na Volks também, ou não? E tem alguma opinião sobre isso? Não, acontece em comentários, discussões. Eu não colocaria como um estereótipo das novas gerações. Acho que tem um questionamento de diferentes pessoas até, acho que pelo que a gente viveu, a pandemia, que trouxe mais flexibilidade, que trouxe outras oportunidades, que trouxe outras experiências. Então as pessoas se abriram a conhecer uma dinâmica de mundo diferente do que a gente estava tão acostumado nos desenhos mais tradicionais de organização. Então eu acho que isso tem levado esse questionamento mais presente nas novas gerações, é fato, mas até em outros públicos, não tão jovens assim, que questionam essa necessidade. Porque a liderança ainda ela demanda talvez algumas outras responsabilidades que as pessoas hoje estão olhando e falando, eu quero uma carreira mais livre, mais solta, mais aberta, mais flexível. E eu acho que isso vai levar a gente a discutir muito sobre o futuro dos modelos de organizações de trabalho. Sim, com certeza. A gente costuma falar num dos podcasts que eu fiz com a nossa amiga Dani Diniz, né, Cal? A gente fala muito sobre a questão da flexibilidade que veio para ficar e a gente até chama, né, flexibilidade é a nova remuneração. Eu ouvi esse termo outro dia, achei interessante, era flexibilidade, né? Que tem a ver com um índice de felicidade também para as pessoas, né? É claro que tem posições que isso acaba sendo mais fácil, até queria explorar isso contigo. E posições que nem tanto. Por exemplo, você lidera uma área, né, de RH, pessoas que talvez administrativa, né? Sim. Ou seja, isso talvez facilite, talvez ter essa flexibilidade, eventualmente um home office, enfim. Não que eu seja a favor do home office ou contra, eu acho que é uma prática boa ou ruim, depende da cultura da empresa, né? Mas como que é isso? Como que o pessoal operacional da Volkswagen, que está lá na fábrica, fabricando os carros, os equipamentos, os motores, enxergam esse tema da flexibilidade, que hoje é uma tendência muito forte? O tema é polêmico como em qualquer lugar, qualquer um tem. Imagino. Então, não vou te dizer que a gente tem uma posição com convergência total, a gente tem inúmeras percepções e tem uma questão polêmica. A gente tem uma política. Então, o que nós defendemos assim, é uma ferramenta, né? Então, o trabalho híbrido, a gente aplica o modelo híbrido, né, para as áreas onde é possível que seja híbrido. Claro, como você falou, a organização ela é muito abrangente, com diferentes características. Isso. O exemplo que você citou, não adianta eu falar que a pessoa colaboradora que está no ambiente produtivo, rodando turno, que ela vai ter a flexibilidade, tem que estar lá, senão não sai o carro no final da linha. Né? Eu vou construir o carro aqui de casa, tá? Não dá. Não tem como. Simples assim, tem que fazer um teste na engenharia veicular, como é que você testa o carro de casa. Então, o que não dá. Eu acho que a gente simplifica a discussão quando tem essa clareza. Boa. Onde dá, aí eu acho que é uma ferramenta para a liderança debater com a equipe e construir o melhor modelo. Então, a gente tem a ferramenta, está lá disponível, e aí isso é acordado entre a liderança e as equipes, a melhor dinâmica de trabalho. A gente fomenta, sim, que haja presença durante a semana no escritório, em alguns momentos, porque isso, somos seres humanos, somos seres sociais, é importante conectar, é importante olhar no olho, né? Então é importante estar junto, mas com flexibilidade. Então, e é isso a gente deixa, né? A gente traz as ferramentas e a forma, não é o estar ou não estar não é o fim, a gente tem que falar sobre responsabilidade, e aí independente de onde esteja, mas é claro, pelo aspecto de cultura que a gente mencionou, a gente fomenta que sim, uma parte do tempo seja ali juntos e que a liderança tenha rituais, faça, por exemplo, os staffs e tal,
com a equipe reunida para fomentar as relações, porque daí não é só isso, né? Porque daí a gente sabe como que é. Você está em casa, desligou, entrou em outra reunião e tal, é mais frio. Você está no ambiente do escritório, vamos almoçar junto, vamos tomar um café. Isso gera outros benefícios da relação pessoal. Então, é usar o melhor que o modelo pode nos oferecer. Dos dois mundos, né? Sem tentar, né, enlatar uma regra que sirva para todo mundo. Isso é global? Essa questão do híbrido ou é local? O princípio do híbrido é global, mas cada região aplica uma política, o seu tempero, uma política um pouco diferente, qual a proporção do escritório, proporção... Então... Perfeito. Vamos para a segunda, Aline? Finalmente. Finalmente. É bom isso do podcast, né? Que a gente vai rodando as coisas, conversando, fica Fugimos gostoso. totalmente do roteiro. É bom até para os nossos amigos ouvintes e amigas ouvintes, né? A segunda pergunta tem a ver com uma questão muito interessante, porque quem não está acostumado com o ambiente de fábrica, né? Uma fábrica de carros, né? A grosso modo, tem um estereótipo, né? Sei lá, o que é uma fábrica hoje em dia, né? Você imagina lá as pessoas trabalhando, talvez um trabalho meio mecânico, coisa que não é exatamente assim, né? Mas é o estereótipo. Como é que vocês lidam com a questão do estresse e burnout? Sobre essa questão, tanto no pessoal do administrativo, mas também eu tenho curiosidade para saber com o pessoal que tem um trabalho talvez um pouco mais repetitivo. Sim. Bom, a gente tem falado cada vez mais sobre o tema. Eu acho que é um tema que precisa ser falado, né? Agora, Setembro Amarelo, todas as ações de conscientização, a gente tem feito pílulas diárias para as pessoas, todo dia com uma dica prática. Então a gente tem o nosso time de saúde muito engajado e uma equipe que dá apoio sempre que necessário, uma equipe de psicólogos que atendem as pessoas sempre que necessário, a gente fomenta isso. E a gente tem plataformas de parceiros, né, que também estão com a gente, né, que a gente, né, dá esse acesso para as nossas pessoas, para que elas tenham, não só as nossas pessoas diretas, mas as famílias também, para que possam estar apoiadas nesse contexto. E orientação para a liderança, dentro dos programas de formação da liderança, a gente endereça esse tema. Então, como a liderança, sem dúvida, quando a liderança cuida de si, né, observa, porque a liderança sob pressão, ansiedade, então, como eu reconheço, como eu me cuido, que rituais eu tenho de autocuidado, para que eu possa fomentar e cuidar da minha equipe, através do exemplo, através do diálogo, através da abertura. E é uma jornada de aprendizado também, né? A gente sabe que isso está pegando, né? O tema de saúde mental é um tema que está muito intenso na sociedade, e a gente tem cada vez mais trazido esse tema em pauta, não só da saúde mental, mas a gente fala da saúde integral, então fomentado a saúde nos diferentes aspectos, para que as pessoas estejam bem, né, para poder tá ali, tá fazendo o seu melhor, tá vivendo melhor, que é o que a gente acredita. A gente até colocou, né, ali, nós temos dentro dessa ideia do ecossistema, que é recente, né, dentro do universo GPTW, uma das primeiras empresas que surgiram, né, no pós-pandemia, foi o Great People Mental Health. Né, de saúde mental. E realmente está tendo uma procura muito grande das organizações para que nós, né, nosso time, né, composto lá por toda a equipe, pudesse ajudar essas organizações. Inclusive, nós incluímos, queria até que a Aline pudesse comentar melhor, dentro do nosso processo de pesquisas, algumas perguntas que refletem esse tema da saúde mental. Não é isso, Aline? Perfeito. E acho que o interessante, né, Cal, é que na verdade, é quase que, a gente fala que é quase sem pergunta, né? Porque a gente consegue decifrar um pouco ali, a gente não, né? Mas inteligência artificial e algoritmos, como as pessoas estão, como elas de fato se sentem, né? E como elas são, muitas vezes, por meio da forma como elas escrevem, como elas se comunicam. Né? Então, essa análise de comentários consegue nos dar ali o tom emocional das pessoas, consegue nos trazer o índice de saúde mental, e algumas empresas até são reconhecidas por isso, né? Por suas práticas, por terem ali um índice bastante diferenciado, né? E essa escuta, né, de dados é essencial para a gente ter, de fato, essa ferramenta de trabalho, de direcionamento do que precisa ser feito na nossa estratégia. Com certeza. Faz parte da plaquinha em obras, né? Sem a dúvida. Sempre cuidar. No autocuidado. Eu falei isso muito para os líderes lá na Volks. Eu falei bem essa frase que você usou. Estão alinhados, né? Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Justamente. E aquele jargão, mas eu adoro um jargão, né? Que é a máscara de oxigênio quando cair, você tem que colocar primeiro em você. É verdade. Não nos outros. Senão você tem que respirar para poder fazer os outros respirarem. Perfeito. E é isso, às vezes a gente tem uma liderança que se doa muito, mas se olha pouco. É fato. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem um ambiente de menor estresse, enfim, de mais saúde mental, né? Então, isso é muito importante, né? E, Cal, já chegamos agora ao final do nosso episódio. A plateia faz eu consigo até escutar o pessoal. Eu também consigo.
Porque, de fato, a conversa, né, foi muito boa. Douglas, a gente, né, tem muito a te agradecer, não só pela parceria aí de longa data conosco, pela confiança no nosso trabalho e hoje por compartilhar aqui tanto, né, do seu conhecimento, experiência e até daquilo que a gente falou, né, das vulnerabilidades, dos desafios, das dificuldades que é hoje gerenciar aí uma área tão importante e tão grande de uma empresa tão significativa no mercado, né? E aqui não está marcado para fazer pergunta, mas eu tenho uma última pergunta para o Douglas. Você tem filhos, não tem, Douglas? Tenho 2 filhas. Duas filhas. Quando elas perguntam, papai, o que você faz? Responde o quê? Cuida das pessoas. Acho que é uma pergunta para simplificar. Mas muito obrigado, assim, muito feliz de estar com vocês. Passou voando, assim, um papo gostoso. Né? Vocês sabem, admiro demais a vocês, a todo o ecossistema da Great People. Agradeço a parceria, essa construção que a gente está fazendo. Vocês são parceiros fundamentais dessa jornada, essa jornada de escuta, de aprendizado, de dicas, de reflexões, de conteúdo para a gente. Então, fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, de poder bater esse papo com vocês. Espero poder ter contribuído com quem está acompanhando a gente aqui. Sem dúvida. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Cal, quando o pessoal perguntar pra gente, né, quando meu filho me perguntar, você futuramente também, que a gente vai dizer, né? Nós ajudamos as pessoas a cuidarem de outras pessoas. Eu entrevisto quem cuida de pessoas. Dou treinamento para quem cuida de pessoas. É isso aí, boa, Aline. Boa. Muito bom. E a Aline, muito obrigado. Foi a nossa primeira parceria aqui, né? Na dupla de hostes. Adorei estar contigo. Espero que tenhamos entrevistados tão incríveis quanto o Douglas na próxima. Para você que nos acompanhou também, muito obrigado pela audiência. E não deixe de acompanhar a nossa newsletter, onde vocês podem ficar ainda mais informados com conteúdos exclusivos. E você nos siga sempre nas redes sociais para acompanhar mais sobre o nosso podcast, sobre práticas, tendências, sobre o futuro do trabalho e do mundo de gestão de pessoas. Obrigada de novo, Douglas. Obrigada, Cal. Eu agradeço. E obrigada a todos vocês. Até breve.